Olá pessoal, já falamos de calor sensível, né, quando a temperatura varia, calor latente, quando a fase é modificada, saindo do sólido para o líquido, por exemplo, ou do líquido para o sólido também é considerado calor latente. E também falamos do equilíbrio térmico, quando a energia térmica sai do corpo mais quente para o mais frio. Isso implica que em uma hora os dois corpos atingirão a mesma temperatura, implicando o equilíbrio térmico. Hoje a gente vai falar de um outro tema, dentro da calorimetria ainda, que é a transferência de calor. A gente sabe já que calor é energia em movimento. Já sabemos disso. Já falei isso umas 13 mil vezes. Mas eu ainda não expliquei para vocês como é que essa energia se move. E existem três maneiras, né? Como é que o calor é propagado? É isso que a gente está procurando aqui. O calor é propagado de três maneiras. Vamos lá. A primeira delas é a condução, que é o que vai ser tratado na aula de hoje. Nós vamos tratar exatamente a condução. A segunda delas é a convecção. E a terceira é a radiação. São as três maneiras. E dentro disso aqui tem várias curiosidades, vários pontos legais que a gente vai tratar. Tá bom? Então, nessa aulinha desse momento, eu vou falar da condução. Antes de falar da condução, eu tenho que falar para vocês do conceito de fluxo de calor. O fluxo de calor, pessoal, ele é definido como sendo essa letrinha aí, que a gente chama de φ, tá? É a letrinha φ. E ela é definida como sendo o fluxo de calor, né? É a quantidade de calor que passa no local onde você está analisando, dividido pelo tempo que passou também, tá bom? É a quantidade de calor no tempo. Ou seja, o fluxo tem a unidade calorias por segundo, tá bom? Isso é o fluxo de calor. Ou quilocalorias por segundo, né? O fluxo de calor, ele deve ser expresso em outra unidade também. Ele pode ser expresso, né? Por exemplo, Joule, que é uma unidade de calor que a gente já tratou, dividido pelo tempo, que é o segundo, né? Joule pelo segundo. Deixa eu escrever aqui de novo, né? Escrevi errado, é Joule por segundo. E isso, por definição, é o que a gente chama de watt, tá bom? Ou watt. Mas muitas unidades que são utilizadas é a caloria por segundo também. Então, para o fluxo pode ser o watt ou caloria por segundo. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Vamos falar da condução. Primeiro passo importante. Condução é o que acontece do seguinte. Se você tem uma mesa, pensa só que você tem uma mesa, tá? Uma mesa retangular. E aí nessa mesa, você acende um fósforo, ela é de metal a mesa, você acende um fósforo bem aqui no cantinho. Vai chegar uma hora que você vai sentir calor bem aqui desse outro lado, não vai? Pensa na minha mão. Minha mão é a mesa. Eu acendi um fósforo aqui. E se o fósforo não apagar, uma hora eu vou sentir um calor bem aqui. O que acontece? É pela condução que a gente consegue saber, que a gente consegue sentir que ali está sendo transferido o calor. Então, ó, é um processo difusível a nível molecular. Então é molécula a molequinha, tá bom? É o transporte de energia térmica pela matéria. Ou seja, você precisa de matéria para transportar. Então, uma resposta importante para a condução. Você consegue, na condução, transportar matéria via condução no vácuo? Impossível, né? Logo, no vácuo não ocorre condução. É impossível, porque na condução eu preciso de moléculas, eu preciso de matéria. E você concorda comigo que quanto mais as molequinhas estão unidas, melhor da energia térmica passar do que molequinhas separadas? Melhor, né? Para molequinhas separadas é mais difícil de passar a energia térmica, enquanto que para molequinhas juntas é mais fácil. Então, se isso for levado em consideração, ó, quanto mais próximas as molequinhas estiverem, mais efetivo é a condução. Então, olha só, no sólido a gente sabe que as moléculas estão bem próximas do que nos líquidos. Os líquidos, as moléculas estão mais distantes umas das outras. Enquanto que nos gases, aí, meu filho, muito mais distante, né? Vocês sabem que os gases, eles ocupam o espaço que eles tiverem que ocupar. Seja um potinho pequenininho, seja uma sala. O gás, ele vai se expandir até ocupar toda a sala. Então, a distância molecular nos gases, ela é muito maior do que a distância molecular nos sólidos. Por isso que a gente diz que nos sólidos, a condução é muito mais efetiva do que nos gases.
tá bom? Muito, muito mais efetiva. Beleza? Deu para entender um pouquinho o que significa condução? A condução, então, no final das contas, é um meio de transporte de energia térmica que precisa da matéria. Agora, se você pensar, uai, só deve existir esse então, né? Qual outro tipo? A gente não sente calor por causa do Sol. E entre o Sol e a gente tem nada, tem vácuo. Ou seja, existe uma outra forma de transferência de calor que passa pelo vácuo. Esta não é a condução, é uma outra que a gente vai ver na próxima aula. Bom, vamos então falar da fórmula da condução. A condução, ela possui uma formulinha e a gente vai tratar dessa fórmula. O que acontece? Fourier, o estudioso, o criador dessa fórmula, ele descobriu que experimentalmente, né, percebe-se que o fluxo de calor ele é proporcional à área, à variação de temperatura e ao comprimento. Ele percebeu isso. Bom, vamos tratar disso aqui então. Esse comprimento a gente pode falar de espessura, tá bom? Então você pode ver às vezes essa formulinha com um Ezinho aqui embaixo, ou com L de comprimento. O fluxo de calor foi aquilo que eu conceituei para vocês agora, ó. É a quantidade de calor que passa no tempo. Então tem que dar caloria por segundo, né? Bom, o fluxo de calor, ele viu que é proporcional à área da secção transversal, essa pintadinha aqui, ó. Essa área da secção transversal, vezes essa variação de temperatura, ou seja, se o fluxo está seguindo minha setinha azul, significa que aqui a temperatura é maior e aqui a temperatura é menor. Lembra que o fluxo de calor sempre sai da maior temperatura para a menor temperatura. E depende dessa variação de temperatura. E depende também desse comprimento L, que eu não desenhei aqui, ó, mas é o meu comprimento L. Depende desse cara, tá bom? O fluxo, então, ele é proporcional à área, à variação de temperatura e ao meu comprimento, à minha espessura, tá bom? Bom, matematicamente, para tirar esse sinal de proporcional que eu falei para vocês, é o alfa mesmo, tá? O alfa significa que é proporcional. Trocando esse sinal de proporcional por um sinal de igual, a gente tem que adicionar uma constante. Tá aqui, ó. O fluxo é igual a uma constante vezes a área vezes a variação da temperatura pela espessura ou pelo comprimento. E quem é essa constante? É o coeficiente de condutibilidade térmica, que depende do quê? Do meio, do material que eu estou utilizando, né? Se eu estou usando uma placa de ferro para conduzir, o meu meio é o ferro. Se eu estou no vácuo, não vou conduzir, lembra disso. Se eu estou numa madeira, o meu meio é a madeira. Então esse K, que se chama coeficiente de condutibilidade térmica, se você já estudou o terceiro ano, esse K não tem nada a ver com o K da elétrica. Esse é um K, aquele é outro K, tá bom? Mas se você ainda não estudou, não se preocupa com isso. Esse casinho é o coeficiente de condutibilidade térmica. Bom, e essa é a lei de Fourier, tá bom? Isso foi o que Fourier constatou pra gente. Ótimo. Vamos fazer então uma comparação. Olha só, olha a prata. Eu vou comparar a prata e o ar seco. A prata no nível sólido e o ar seco no nível gasoso, né? Vamos dizer assim. A prata possui um K de 428 watts por metro Kelvin, enquanto que o ar possui, eita, muito menor, 0,026 watts por metro Kelvin. Então pensa só, a prata conduz muito mais facilmente do que o ar. O ar, então, ele na verdade é uma resistência contra a condutibilidade, né? O ar não conduz muito bem o calor. E aí que vem os nossos exemplos. Existem vários e vários exemplos, eu vou falar alguns só. Mas, por exemplo, o gelo. O gelo ele possui um baixo coeficiente também de condutibilidade térmica, tá? Um baixo coeficiente. E é por isso que os iglus, né? Os iglus são as casas que os esquimós montam. Por isso que os iglus são feitos de gelo. Aí você pensa, pelo amor de Deus, o cara tá num lugar frio e monta uma casa de gelo. Qual é o sentido disso? É com que ali dentro, o calor dele que ele está soltando, do próprio esquimó, o gelo não deixa sair aquele calor, porque o casinho dele é muito baixo. Então aquele calor fica ali dentro e ali ele consegue um ambiente confortável termicamente. Deu para entender? Os pássaros. Se você já deve ter percebido que os pássaros em dias frios, eles fazem o que com as penas?
eles expandem, eles deixam as penas separadas. Por quê? Porque ali, quando você expande as penas, o que fica no meio entre elas? Ar. E qual é o coeficiente do ar? Baixíssimo. E ali ele se sente confortável termicamente. Deu pra entender? Geladeiras que a gente usa isopor, né? Aquela quando a gente vai pro carnaval e leva isoporzinho. Por que é isopor? Porque o isopor possui um baixo K. Deu pra entender? Bom, esses são alguns exemplinhos que a gente deu. A aula ficou um pouco extensa, mas eu ainda tenho coisinha pra falar. Quais são as coisas que eu tenho pra falar então? A gente está falando de transferência de calor, vamos lembrar? Transferência de calor, falamos da condução. A única, aparentemente, que tem fórmula, tá bom? Depois vamos falar de convecção e radiação, que temos que entender as definições. Mas a condução, e qual que é a fórmula da condução? É a lei de Fourier. Fluxo é igual ao coeficiente de condutibilidade térmica vezes a área, minha areazinha, vezes minha variação de temperatura dividido pela minha espessura. Muito obrigado, um beijo.